Por que o Lemuel e os outros Rei Magos não foram revividos no filme Black Clover, A Espada do Rei Mago? Faltou poder? Os três revividos já davam conta do recado? Ou tem outro motivo? Nesse vídeo eu te respondo a razão pela qual Conrad escolheu só esses três como parceiros e não foi por acaso, como veremos agora nesse vídeo com spoilers. Fala galera, Charles Barros aqui. Em Black Clover, A Espada do Rei Mago, conhecemos o Conrad Leto, o Rei Mago antecessor do Julius e dono de uma magia poderosa de chave. Ele foi o 27º Rei Mago de Clover e um dos mais poderosos cavaleiros mágicos que o mundo já viu. Seu maior objetivo era combater a desigualdade social e o preconceito que os nobres tinham contra o povo comum, que um dia todos pudessem sorrir juntos. De toda forma, um sonho que foi compartilhado pelo Julius e agora pelo Asta. Conrad fez muito pelo reino, e ele também era amado pelo povo, enquanto era temido e respeitado entre os nobres, mas um acontecimento em específico mudou tudo isso para sempre. Em certa ocasião, não muito explicada no filme, seu antigo esquadrão, chamado de Serpente Branca, foi pego em uma emboscada e acabou sendo massacrado, incluindo a companheira de Conrad, que liderava o grupo. Arrasado, Conrad não encontrou apoio nos nobres para que aquilo fosse revidado. Pelo contrário, muitos nobres até culpavam ele pela emboscada, insinuando que ele estava envolvido, o que deixou ele furioso e ao mesmo tempo arrasado. Depois disso, ele mudou completamente, se rebelando contra o reino e principalmente contra os nobres. Conrad então voltou seus olhos para a Espada Imperial, uma arma criada pelo primeiro Rei Mago, o Lemuel Clover, que era capaz de armazenar incontáveis magias, além de ter resquícios das almas de todos os Rei Magos anteriores. Seu plano era liberar o poder total da espada em uma das chamadas veias de mana, pontos fragilizados com correntes de mana natural na Terra, que percorrem todo o reino, como se fosse uma falha sísmica que é sensível ao menor impacto das placas tectônicas, o que causaria tremores e terremotos devastadores. Com isso, o vilão conseguiria destruir finalmente o reino inteiro, e milhões cairiam, mas como as suas almas seriam aprisionadas na espada, um pouco antes, ele poderia escolher quem achasse justo para retornar nesse novo mundo, mais ou menos o que o Lucius, o vilão final de Black Clover, está tentando fazer agora no mangá. O problema era que o Conrad já tinha tentado completar esse plano antes, sozinho, há cerca de 10 anos atrás, em relação à história que acompanhamos no presente, mas foi parado pelo Julius e os capitães dos esquadrões. Vendo que não ia conseguir parar o Conrad sem tirar sua vida e ao mesmo tempo conseguir recuperar a espada imperial, o Julius tomou a decisão difícil de selar o vilão com a sua magia do tempo, algo parecido com o que o Sasuke fez lá em Naruto, selando Orochimaru em seu próprio chakra. O problema foi que durante a luta do Julius contra o Patoli, lá no Arco dos Elfos, o Rei Mago foi apunhalado gravemente pelo elfo, tendo que usar toda a sua magia do tempo acumulada para se salvar, ficando preso em um corpo mais jovem, e isso fez com que o Conrad se libertasse, e dessa vez a sua vingança seria pessoal. Solto, ele decide se vingar do Julius e completar o seu plano, e usando a espada imperial que estava sob sua posse, ele revive 3 cavaleiros mágicos tão poderosos quanto ele, para ajudá-lo a completar o seu plano ainda mais rápido. Com a espada, ele ressuscita Princia Funnyburn, Jester Garandros e Edward Avalache. Mas quem foram essas pessoas? Princia foi uma maga poderosa, dona de uma das melhores habilidades de luta da história, e temida dentro da sua própria família. Inicialmente, ela era de família nobre, mas todos os seus títulos foram tomados por outros nobres, que visavam expandir os seus ganhos, deixando a família da Princia na completa pobreza. Temendo seu poder, ela passou a ser vigiada pelo esquadrão de cavaleiros mágicos Rosa Azul, do qual até fez parte, e com sua poderosa magia de legião, até então invencível, não demorou muito até que ela se tornasse a 11ª Rainha Maga, e contra gosto de muitos nobres. Então podemos dizer que a Princia foi uma das poucas que conseguiu o título de Rainha Maga através da força, quase sem apoio nenhum. Conhecida como o exército de uma mulher só, a Princia foi crucial na guerra contra o reino de Diamond, segurando todo o exército inimigo sozinha, enquanto os outros magos atacavam, o que deu a vitória ao reino de Clover. Porém, enquanto ela lutava, seu bem mais precioso estava desprotegido. Sua família foi feita refém e depois arrasada brutalmente. E para piorar, esse fato foi escondido dela, pelos nobres que temiam que a Princia deixasse a linha de frente da guerra caso soubesse da notícia. Depois disso, ela foi tomada pela raiva, dando aos seus inimigos ingratos tudo o que eles queriam. E antes que ela pudesse revidar, ela já se encontrava esgotada, destituída do cargo e com a magia selada, antes que pudesse ter sua vingança. Jester Garandros, o 16º Rei Mago, também nasceu de uma família nobre, crescendo sem dificuldades até se juntar aos Cavaleiros Mágicos. Lá, ele conheceu Tenno, que veio de uma aldeia remota, perto do Reino Diamond, e Range, do Reino Comum. Apesar de seus diferentes estados sociais, os três se davam muito bem, incentivando um ao outro a cada conquista. Todos diziam que o Jester logo seria o capitão daquele esquadrão, e assim aconteceu. Porém, mesmo com esse novo status, ele recebeu ordens de não intervir na invasão da vila de seu amigo Tenno, pelo Reino Diamond, ordem da qual ele desobedeceu, partindo com seus 2 companheiros
companheiros para derrotar o inimigo. Infelizmente, o Tenor perdeu sua vida nessa luta, o que mudou profundamente todos os ideais de Randy. Apesar da indisciplina, poucos anos depois, o Jester acaba se tornando o Rei Mago de sua geração, e logo depois recebe a notícia de que a vila de Tenor está sendo atacada de novo pelo Reino Diamond, e de novo o Rei Mago corre para ajudar. Acontece que tudo não passava de um plano de Diamond junto com Randy, seu amigo, que tinha se tornado um espião e acabou atraindo seu amigo para aquela emboscada. Jester até consegue se sair bem contra centenas de inimigos, mas o fato de ter perdido seus dois únicos amigos pelas mãos dos inimigos deixa ele furioso. A partir daí, ele decide que ia conquistar os 4 reinos, um sonho bem ambicioso, que foi visto como piada pelos nobres da época, fazendo ele ganhar o apelido infame de Rei Louco. E apesar de ter o apoio do povo, ele acabou caindo na armadilha da facção real, que não gostava de sua crescente influência, chegando a perder sua vida antes de conseguir completar o seu novo objetivo, Edward Avalache. Por último, mas não menos importante, temos o Edward, que curiosamente era um padre de igreja nos arredores do reino. Ele nunca quis ser um cavaleiro mágico, pois acreditava que sua missão era apenas pregar e ajudar os mais pobres, mas eventualmente ele percebeu que poderia fazer muito de dentro dos cavaleiros mágicos de Clover do que como padre. Só que a virada de chave dele para isso foi quando a sua vila foi invadida por magos de novo, do Reino Diamond. Edward foi um dos poucos sobreviventes, e para evitar outras tragédias como essa, ele decidiu que teria sim o título de Rei Mago mais forte do reino, e assim foi, porque ele se tornou o 20º Rei Mago. Porém, o seu plano de acabar com as fronteiras entre a capital real e as terras da plebe atraiu muitos inimigos próximos, que arquitetaram um plano audacioso para tomar tudo dele. Sem os seus títulos e cada vez mais distante de realizar o seu sonho, Edward se rebelou contra os nobres, e com a resistência recém-formada, até conseguiu derrubar muitos deles, mas inevitavelmente foi derrotado e pagou por tudo com sua vida. Mas se a espada imperial era capaz de ressuscitar qualquer pessoa e de forma ilimitada, por que o Conrad só reviveu esses 3? Não seria mais fácil reviver todos os 26 magos anteriores e assim garantir que o seu plano se concretizasse? Na verdade não, e a resposta é bem simples. A espada do Rei Mago apenas revive as pessoas com a mente e o corpo que elas tinham quando morreram, sem qualquer manipulação mental do usuário da magia. É mais ou menos o que acontece com o Edo Tensei em Naruto, que mesmo revivendo os mortos, o usuário precisava de uma kunai, com um selo proibido de reversão de mente, que prendia os seus movimentos, fazendo com que eles fizessem tudo o que o usuário quisesse. E aqui é a mesma coisa. Caso o Conrad revivesse o Lemiel, por exemplo, o primeiro Rei Mago e o mais poderoso, ele apenas se voltaria contra o vilão, impedindo que os seus planos acontecessem, assim como qualquer outro Rei Mago depois dele. Sem falar que o Lemiel tinha sido selado pela Sekri, então mesmo que o Conrad quisesse trazer ele de volta, ele não conseguiria. E é por isso que o vilão escolheu apenas esses 3. Não foi por acaso, mas sim porque cada um deles morreu depois de guardar grande rancor contra o reino. Priscia, Jester, Edward, todos eles já estavam predispostos a ajudarem o Conrad, simplesmente porque eram iguais a ele, tinham os mesmos sonhos e ideais, e é por isso que eles se ajudaram, pelo menos até se redimirem e se arrependerem no final do filme. Curtiu o conteúdo? Então assine o canal e ative as notificações para receber mais vídeos de Black Clover. Obrigado por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!